O que tá acontecendo com o CEMIG? Bateu aí 10,17, o mercado abriu agora e não recuperou. Será que é real o CEMIG abaixo dos R$ 10? Historicamente, quem conseguiu comprar CEMIG abaixo de R$ 10 se deu muito bem. Só que hoje eu quero te ensinar um negócio diferente. Eu quero te provar que cotação não quer dizer muita coisa, se você ainda não aprendeu, né? Nessa semana que eu te dei 7 horas de live aí, rapaz, tá complicado te ensinar, viu? Não caia em armadilhas de mercado nesse momento que tá tudo caindo. Eu vou extrapolar aqui, inclusive, um pouquinho sobre o CEMIG, porque tá em queda pra caramba. Olha isso aqui. Neste mês caiu 7% e desde o início do ano, lá no pico em abril, já caiu 26%. Então tem muita gente que olha isso aqui e fala, pô, não, já custou 15, então 10 é barato. Não, ó, já custou 20, então 15 é barato. Só que se você for por este cenário, olhando só a cotação, você vai amargar muitas quedas na sua carteira. E se você está investindo em uma empresa boa, você pode até ter lucro lá no futuro, né? E aí eu sempre lembro desse memezinho aqui, né, do buy and hold, que é tipo, compro qualquer coisa, qualquer preço, que lá no futuro eu vou estar bem. E fica assistindo as quedas porque comprou no mau preço, finge que tá feliz, mas no fundo tá chorando. Você não é esse cara que tá fingindo que tá feliz, mas no fundo tá chorando, porque você fez uma má escolha de preço. Então hoje eu quero te mostrar por que a CEMIG está caindo, mas talvez te dar um direcionamento, e esse seja o verdadeiro valor deste vídeo, te dar um direcionamento sobre o que fazer nesses momentos de queda. Porque a gente está com alta volatilidade no Ibov, né? Desde o início do ano subiu até abril, depois caiu, depois voltou um pouquinho, agora caiu de novo. Então a gente tá com alta volatilidade. Eu fiz uma live com os alunos da mentoria ontem com o Ivan Barbosa. Vou deixar um printzinho aqui do rapaz, muito gente boa. Ele é gestor da Ártica, um fundo que desde 2013 até 2026, se a gente analisar o retorno deles, com essas quedas que estão acontecendo, dá 28% ao ano, meu amigo. É muita coisa. 13 anos, todo ano, dando 28% ao ano. Você não precisa de muito tempo para multiplicar muito seu capital fazendo isso, não. E ele falou muito sobre volatilidade. Ele falou muito sobre o que está acontecendo agora e ele falou muito sobre o que pode acontecer também, inclusive como que eles olham para esse cenário político, como que eles vão se comportar nessa parte de eleição. Foi muito legal a live, cara. Se você ainda não é aluno da MGD, as inscrições vão fechar em breve. Então se você tá pensando aí se faz parte ou não, clica aqui no link da descrição, você tem 14 dias para você testar. Você pode entrar lá, assistir, a gente já tem 3 lives, a turma abriu dia 17. Já temos 3 lives lá. Você tem 14 dias de garantia incondicional, então você pode assistir live, os conteúdos que estão todos gravados lá durante 14 dias. Depois, se quiser cancelar, só porque você queria assistir essa live aí com o Ivan, por exemplo, pode cancelar. A gente vai fazer raio-x de carteira na segunda-feira, onde eu vou mostrar os principais erros da carteira. Você pode corrigir um monte de tranqueira lá. Inclusive, na sexta-feira, a gente vai fazer uma live muito legal. As 3 formas de você se aposentar. Com ETF, com renda fixa e com renda variável através de dividendos. Qual que é que compensa mais? Qual que vale mais a pena pra você? Faz sentido você perder esse tipo de live. Principalmente porque você não tem nada a perder. Se você quiser cancelar, é só cancelar depois. Mas vamos aqui falar sobre CEMIG. O que tá acontecendo com o CEMIG que bateu a casa dos 10 aí? Inclusive, o CEMIG faz parte da carteira do Adeus INSS, tá? A gente comprou mais ou menos a 10 e pouco também lá no Adeus INSS. E aí, para isso, não tem o que a gente fazer. A gente tem que entrar aqui no Relação com os Investidores, baixar os principais comunicados, baixar o resultado do último trimestre e aí entender o que está acontecendo. Lembra de uma coisa, o mercado sempre penaliza uma ação, uma cotação, um fundo imobiliário por incerteza. O que está acontecendo com o TRXF não é porque ele é ruim a ponto de custar 78. Não, é pela incerteza da gestão. A galera ficou com dúvida da gestão, tantas demissões e tal. Então, o mercado ele reage muito sobre incertezas. Lembra disso, tá? Lembra dessa frase, o mercado reage à incerteza. Tô aqui com o resultado do segundo trimestre de 2026. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais destaques. Ó, o EBITDA foi de 2,2 bilhões, ajustado 2,7 bilhões. Vai dar aí aproximadamente 9, 10 bilhões no ano. O lucro líquido foi de 945 e ajustado 1,1 bilhão. A gente vai já falar sobre esse lucro, que ele reduziu muito em referência a segundo tri de 2025. O que aconteceu? Além disso, a gente teve um CAPEX realizado aqui de 3,2 bilhões no primeiro semestre de 2026. Teve um aumento considerável de investimento e grande parte desse investimento está sendo para distribuição. A CEMIG ela tem 4 braços. Distribuição é uma empresa de energia muito parecida com o CPFL, só que a CEMIG ela concentra mais distribuição, né? Então a distribuição é aquela subestação que fica na sua cidade, que fica regulando os postes, aí vai e corta a energia de quem não paga, vai lá, dá uma ajeitada no relógio, transforma o relógio digital e tal. Essa é a distribuidora. A gente tem a geradora, que é a hidroelétrica, a energia solar, a eólica, que é as empresas que geram energia, e a gente tem as transmissoras, que são as empresas que ligam a geradora na distribuidora. Porque de nada adianta gerar se eu não consigo distribuir. De nada adianta distribuir se eu não tenho energia para distribuir. Então tem que ter uma transmissora aqui para ligar os dois pontos. E a CEMIG ela tem esses 3 braços, né? Então ela é geradora, tem a parte geradora, tem a transmissora e tem também a distribuidora. Sendo que ela iniciou nesse ramo de distribuição e grande parte do projeto dela é focado em distribuição. Não tá deixando de lado os outros ramos e acredito eu que inclusive eles querem diversificar cada vez mais isso, mas grande parte do CAPEX
projetos que eles vão fazer agora até 2030 vai ser em distribuidor. Então, o foco é a distribuição mesmo lá em Minas Gerais, beleza? Além disso, tem a Gasmig aqui no caso da CEMIG, que é uma distribuidora de gás também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E aqui a gente tem, ó, gestão de dívida, captação de recursos no montante de 4,6 bi. A CEMIG D, que é a distribuidora, fez a 15ª emissão de debêntures com 1,1 bilhão de empréstimos. E a GT, que é a geração e transmissão, fez a 12ª emissão de debêntures com 2 bilhões. É uma alavancagem aí de 2,58 vezes, alongou as dívidas, 81% da dívida vencida a partir de 2029. Isso aqui é interessante, tá? A gente chama de gestão de passivo. Tem um nome em inglês bonito para isso, mas você pode lembrar como gestão de passivo. Mais importante do que você ter uma dívida é como você vai pagar essa dívida. Às vezes uma dívida de 100 reais pode ser muito mais danosa do que uma dívida de 1.000, dependendo do jeito que você tem que pagar. Se é 100 reais para amanhã, é muito mais danoso, se você não tem caixa, do que 1.000 reais para daqui 10 anos. 10 anos eu consigo juntar 1.000 reais, entende? Então, não é sobre o montante devido, mas período de amortização. E aqui no caso da CEMIG, ela vai ter uma revisão tarifária em 2028, que vai aumentar muito o fluxo de caixa da empresa. Isso é importante, tá? Isso é importante. Quando você for lá usar o Word para poder calcular o preço teto CEMIG, você tem que considerar que em 2028 vai ter revisão tarifária. E a partir de 2028 vai aumentar o fluxo de caixa da empresa, mesmo sem ela investir, mesmo sem... que isso faz parte do projeto e do modelo de negócio de empresas que são regulamentadas. E a empresa de energia tem essa revisão tarifária, tá? Tem a revisão tarifária periódica dentro das distribuidoras, que é de 5 em 5 anos. Então isso é muito legal. Pouca gente sabe disso, né? Para você entender essa parte de distribuidora, você tem que entender como funciona esse mercado regulado. Só para eu te explicar como funciona o mercado regulado, no caso da distribuidora, eu demoro umas 3 horas de live. Aí tem mais 3 horas de transmissora, 3 horas de geradora. Porque normalmente você simplifica muito em vídeo do YouTube. Eu simplifico muito. Eu até fico com o coração do... Mesmo os meus conteúdos tendo 30, 40 minutos por vídeo, eu acho que eu simplifico muito ainda. E às vezes eu fico com o coração doído dos caras investir sem, mas não conhece direito o modelo de negócio. Então isso aqui é legal porque vai ter aí grande parte da dívida que vai vencer, vem depois da revisão tarifária, vai ter mais fluxo de caixa, beleza? E aí vamos aqui para os principais indicadores operacionais, que isso aqui é importante, aqui a gente já consegue entender o porquê que a CEMIG está caindo. Aqui, nisso aqui, nessa página, a terceira página do RI, a gente já consegue entender o porquê que a CEMIG está caindo. Além do cenário macroeconômico, tá? Tem um cenário macroeconômico que tá acabando com tudo? Tem. Mas além disso, tem um ponto específico aqui em CEMIG. Porque senão todas as outras empresas estariam caindo na dimensão do CEMIG. Que CEMIG caiu um pouquinho mais, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, receita operacional líquida subiu 3%. Léo, ruim? Não dá para falar que foi assim excelente, né? Porque aqui realmente não repassou o IPCA. Normalmente a receita operacional líquida, para que a gente continue tendo o mesmo lucro líquido repassado pelo IPCA, que a gente não quer só ter 10 bilhões de lucro líquido hoje para sempre. A gente quer 10 bilhões ajustado pelo IPCA. Então as empresas fortes, elas conseguem repassar esse IPCA. Isso aumenta a receita líquida dela. E aqui não dá para dizer que foi ruim, porque aumentou, porque poderia estar caindo, né? Dificuldade dos projetos e tal, mas não dá para dizer que foi excelente. Então vamos dar um ok aqui, tá? Um ok. Aí a gente olha para o EBITDA, subiu 8,8%, se a gente olha o ajustado, subiu 9,3%. EBITDA subindo 8%, bom, significa que a gente tem uma capacidade aqui, dependendo do que a gente vai ter de depreciação, de amortização, de imposto e de juros, pode ser que a gente tenha um lucro maior. Vamos ver então se subiu o lucro? Olha lá, a gente até consegue ver que a margem EBITDA foi maior, né? Porque o EBITDA subiu. Segundo o TRI de 2026, resultado financeiro é tudo de dinheiro que eu ganho com o meu dinheiro que está em caixa. Eu coloquei lá 100 reais na caixinha da Nubank, eu ganho R$1 por mês, essa é a minha receita financeira. Só que eu tenho uma dívida que eu financiei uma moto e eu tenho que pagar, sei lá, 10 reais de juros por mês da moto, sem contar a amortização. Então percebe, eu ganho R$1, mas eu tenho que pagar 10 de juros. Eu ganho R$1 de juros, mas tenho que pagar 10. Então o meu resultado financeiro é 10 menos 1. Então eu tô devendo 9. Todo mês vai sair 9 do meu bolso, tô ganhando 1, mas eu tenho que pagar 10, entende? Então aqui, ó, presta atenção, resultado financeiro é esse dinheiro que está saindo da CEMIG. No segundo TRI de 2025 saía só 312 milhões e agora está saindo 800 milhões. Ou seja, mais dívida, mais juro, mais incerteza, menos dividendo. A TIR fica mais difícil ser calculado, porque a TIR ela aumenta com dividendo vindo frequentemente. Então, quanto menos dividendo, menos certeza eu tenho sobre o rendimento desse papel, logo, mais incerteza eu tenho, mais precificada ela fica. Além de levar em consideração que a CEMIG é uma estatal também, né? A gente vai até falar sobre isso, porque eu tenho uma opinião diferente sobre a CEMIG, tá? Eu tenho aqui a cerejinha do bolo no final do vídeo, eu vou te dizer aqui sobre CEMIG. Então aqui você consegue ver que o lucro líquido, apesar do EBITDA maior, apesar de uma receita maior, o lucro líquido foi menor.
Parte porque gastamos mais aqui pagando despesa e parte porque gastamos mais com funcionários. PMSO é pessoal, material, serviços e outras operações, ou OPEX, né? A gente pode considerar aqui. Então seriam os gastos aqui da empresa, tá? Você consegue perceber que eu subi a receita em 3, mas o gasto da empresa eu subi em 9. Então só que eu já fiquei na desvantagem, né? Se tivesse repetido todas as outras coisas, eu teria sim tido menos lucro, o que é normal, tá? O gasto da empresa subir em momentos de expansão da empresa, de investimento da empresa. Então o lucro líquido caiu aí 20% e o ajustado caiu em 15%. Então caiu mesmo o lucro, né? Os investimentos subiram 17%, aqui a gente consegue ver até a dívida líquida, né? Olha que doideira. Subiu de 1,59 vezes para 2,58 vezes dívida líquida sobre EBITDA e subiu 58% a dívida líquida. Tinha 12 bilhões de dívida líquida, agora tem 19 bilhões. Você consegue perceber que no primeiro tri tinha 17, então realmente estão pegando muito pressão. E por que disso, Léo? E aí vamos a um fato relevante do dia 12 de dezembro de 2025. Normalmente no final do ano, toda empresa que vai fazer um movimento de CAPEX muito elevado, solta o plano, um projeto. Petrobras soltou, outras empresas, a CEMIG soltou. Então são planos e projetos de CAPEX, que CAPEX, para você que não sabe, é investimento na empresa em coisas novas. Tem muita gente que confunde CAPEX e OPEX. Você que é jovem ainda nos investimentos, talvez você não sabe o que é isso. Agora você vai aprender e nunca mais vai ter dúvida disso. OPEX, O-P-E-X, o editor vai escrever aí, OPEX é todo gasto que eu tenho que tirar dinheiro do bolso para manter a operação funcionando. Ou seja, imagina que você tem uma padaria, você tem um forno lá passar pão, aí quebrou a gradinha do forno. Se você for comprar uma nova gradinha, o que você está fazendo? OPEX ou CAPEX? OPEX. Você só está fazendo manutenção para você continuar fazendo sua operação. Só isso. O gás acabou. Pô, se o gás acabou e eu comprar um novo gás para continuar a minha operação, significa que eu estou fazendo OPEX. Então, tudo que vai fazer manutenção para dar continuidade na operação é OPEX. O que é o CAPEX, então, Léo? CAPEX é dinheiro que eu tiro do meu bolso, que poderia ir para o acionista, porque o OPEX não dá para ir para o acionista. Se eu pagar para o acionista em dividendos o dinheiro que eu deveria gastar com OPEX, a minha empresa vai afundando, porque eu não vou conseguir manter, eu vou assar o pão como? Não tenho gás nem a grade para... Entende? Agora o CAPEX é um dinheiro que poderia ir para o acionista, através do fluxo de caixa operacional, só que eu decido comprar um novo forno. Perceba, o meu forno está funcionando, eu tenho gás, só que eu quero comprar um novo forno para me fabricar mais pão. Antes eu vendia 10 pão, agora eu quero vender 20. Então eu estou aumentando o patrimônio da empresa. Eu estou colocando mais ativo imobilizado dentro da empresa. Dinheiro que poderia ir para o acionista, eu estou investindo na empresa. Isso é CAPEX. Não esquece mais disso. Pelo amor de Deus, você que segue o canal aqui Geração de Dividendos, não pode ter dúvida nisso. Isso é básico. Então clica aqui no se inscrever se você é novo aí, que eu prometo que eu vou te ensinar sempre muito. Não precisa nem entrar na MGD se não quiser. Eu vou te ensinar muito aqui. É óbvio que na MGD você vai muito mais rápido. Mas aqui eu vou te ensinar também. Se quiser ficar aqui 2 anos comigo, tá tudo certo. E olha só o que a CEMIG falou. Presta atenção aqui, ó. Nós estamos num planejamento estratégico de plano plurianual, né? Mais de um ano, para ciclo de 2026 e 2030. Então eu soltou lá em 2025 para 2026 até 2030. Com um plano de investimentos estimado em 44 bilhões de reais, cara. Isso aqui é muita coisa, principalmente para a CEMIG. Sabe por quê? Vamos entrar aqui na Word rapidinho. Olha só o market cap aqui da própria CEMIG. Eu tô olhando quanto que a CEMIG vale hoje no mercado, tá? Se você fosse comprar toda a CEMIG, você pagaria 42,9 bi, 43 bi. Quanto vai ser o investimento? O investimento vai ser de 44 bilhões. Ou seja, ela vai investir de 2026 a 2030 praticamente o que ela vale. Você entendeu isso? É muito investimento isso aqui, é muito investimento. É o plano estratégico focar em Minas e vencer, implementado desde 2019 e tal. Enfim, aqui ela diz que em 2026 o plano prevê um investimento de 6,7 bi, grande parte em distribuição, como a gente havia falado, né? Então vai geração, transmissão, geração distribuída, gás natural, outros, 6,7 bi. Então perceba isso aqui, ó. 44 menos 6,7, que vai ser o investimento de 2026, sobrará 37 bilhões para 2027, 2028, 2029, 2030. Ou seja, dividido por 4, isso aqui, cara, vai dar 9,3 bilhões de reais de investimento no CEMIG. Beleza? Presta atenção agora. Você vai entender aqui o porquê que o CEMIG caiu e você vai parar com aquela ladainha de caiu, então tá barato. Calma, calma que a gente tem que calcular preço teto. Pensa comigo, ela tem um fluxo de caixa operacional de 2,2 bi, ou seja, ela gera basicamente, pelo menos por enquanto, ela gera basicamente 8 a 9 bi de EBITDA.
antes de pagar imposto, antes de pagar juros de dívida, antes de depreciar e de amortizar. Vamos tirar a depreciação e amortização, que é efeito contábil. Mas eu ainda tenho imposto para poder pagar e eu ainda tenho taxa de juros. Perceba que hoje, com o EBITDA de 2,2, eu já tenho que pagar aqui, ó. Eu nem tô considerando o imposto aqui, porque empresa tem benefício tributário em custo de capital quando é dívida. Mas nem vou falar sobre isso aqui agora para não complicar demais. Mas você percebe que se eu pego aqui, ó, a dívida hoje, tá? Hoje, estamos levando em consideração que tá a dívida líquida 19. 800 dividido por 2,239, 35% do EBITDA hoje já é comprometido pelos juros da dívida. Perfeito? Perfeito. Se eu vou precisar de mais 30 e poucos bilhões de reais nos próximos anos, eu tenho que pegar isso de alguma forma. Ou eu vou pegar isso com lucro, pegar parte do lucro e reinvestir, que provavelmente será isso que vai acontecer. Ou eu posso chamar capital dos acionistas, fazendo emissão de cotas, diluindo acionistas, isso aqui ninguém gosta que faz, né? Enfim. E ter o terceiro modo, que é pegando mais dívida, emitindo mais debênture, que já tá acontecendo. Se eu emito mais debênture, eu vou ter mais dinheiro para investir, vou passar por um processo de alavancagem. O meu dívida líquida sobre EBITDA, que era de 1,5, que já subiu para 2,6, pode subir para 3, para 4, e ela não é tão previsível quanto a Taesa da vida, por exemplo, que tudo em RAP, né? Então você percebe que aqui começa a desconfiança do mercado. Pô, até quanto a CEMIG vai se endividar para poder seguir esse projeto? Pode ser que esse projeto seja reavaliado, não, vamos investir menos, não estava pensando que era, entende? Quanto dos seus dividendos, que CEMIG é uma boa pagadora de dividendos, quanto dos seus dividendos serão comprometidos por conta desse projeto de alavancagem? E aí perceba, não é que a empresa é ruim, não é que eu não gosto que a empresa investe nela mesma, só que você tem que ser coerente com o seu projeto de investimento e entender o que você espera da empresa. Não adianta você comprar a CEMIG agora porque tá barato, esperar o mesmo dividend yield de 2025. Não adianta nada você comprar ela agora que tá a R$10, esperando que ela vai te pagar R$2 de dividendo, R$1,50 de dividendo, R$1 de dividendo, que seja 80 centavos de dividendos, porque ela está passando por um processo de investimento. E se ela está passando por um processo de investimento, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Klabin, que todo mundo reclama lá do Capex alto pra caramba. Mesma coisa que acontece com o Auren. Auren, beleza que não foi Capex, né? Foi uma aquisição muito grande. E ficou extremamente endividada, parou pagar dividendo. Aquela mesma situação. Aqui, o processo é outro. Vai ficar endividada não porque vai fazer uma aquisição, mas por investimento nela mesmo. Dá pra você lidar um pouco melhor com isso, né? Então, fato é que, sim, a gente identificou aqui o porquê que a CEMIG caiu. Agora a gente tem que decidir se faz sentido esse preço, se esse medo todo ele é irracional, deveria cair, mas era para cair para 11, caiu para 10, aí pode ser que seja oportunidade. E mesmo que você compre oportunidade agora, você tem que entender que você vai passar aí 3, 4 anos esperando para receber dividendo. Você pode passar 3, 4 anos andando de lado na empresa. Você compra ela 10, passa 4 anos, ela ainda é 10. Seu retorno é 0. Por quê? Porque ela ainda vai estar iniciando o processo de desalavancagem lá em 2028, 2029, quando ela vai começar a pagar as dívidas que ela fez, porque já fez a revisão tarifária, aumentou o fluxo, mais o que ela investiu, né? Vai estar com uma receita bem maior, aí ela vai poder começar a pagar a dívida. Ou seja, pro acionista que somos nós, o dinheiro só vem no final. Olha, vou desenhar na tela aqui pra você entender isso, pra você não cair em armadilha, tá? E eu nem tô falando que a CEMIG é armadilha, não. Já vamos calcular o preço dela também. Perceba o seguinte, a gente tem alguns indicadores ali dentro do fluxo de caixa da empresa, que é receita líquida, aí tem alguns custinhos, aí depois vem despesa operacional, até chegar no fluxo de caixa operacional, que a gente comumente chama de EBITDA. Não é bem o EBITDA, tá? Mas a gente acabou cunhando aí o EBITDA como o número mais aproximado do fluxo de caixa operacional. Tem uma forma de você calcular profissionalmente aqui o fluxo de caixa operacional, tá? Depois disso aqui, eu ainda tenho algumas coisas para virar lucro líquido, né? O fluxo de caixa operacional, que é o quanto que a empresa gerou na sua operação, não é a mesma coisa que lucro líquido. Primeiro tem que tirar algumas outras despesas, até virar fluxo de caixa livre. Esse aqui é o fluxo de caixa livre da empresa. Ela pode fazer o que ela quiser com o fluxo de caixa livre, que inclusive a gente faz valuation por fluxo de caixa descontado. Normalmente os profissionais eles usam o fluxo de caixa livre. Aqui nas 3 aulas que eu fiz ao vivo com você, eu te ensinei pelo jeito que o Warren Buffett faz, que é o fluxo de caixa aos acionistas. É justamente isso aqui. Então perceba que para o fluxo de caixa livre virar lucro líquido, eu ainda tenho que tirar Capex aqui, ó. Capex, eu ainda tenho que tirar Capex. Aqui, pra gente fazer esse cálculo bem certinho, a gente já tira a alíquota de imposto, enfim. Então aqui, o Capex, ele influencia no lucro líquido, que é o fluxo de caixa ao acionista. Quando você compra a CEMIG, você é o quê? É acionista, né? Você não é credor. Credor é quem empresta dinheiro pra CEMIG. Então perceba que numa ação, como que funciona? Quem recebe primeiro? Quem recebe primeiro são os funcionários, depois quem recebe são os credores, que é quem emprestou dinheiro lá através das debêntures, depois quem recebe o governo através do imposto e depois nós acionistas recebemos. Então o acionista ele é o último a receber dentro de uma empresa.
Ele é o último a receber. É só quando vira lucro líquido ali que vai distribuir através de dividendos ou reinvestimento dentro da própria empresa, que aumenta o patrimônio líquido da empresa, aí você tá recebendo também, né? Porque vai ter valorização da cota. Mas perceba que, como o acionista é o último a receber, a gente tem um grau de incerteza maior. E você tem que ser cauteloso na hora de fazer as suas análises, né? Não é só tipo cair o preço e eu vou comprar porque tá barato. Porque se for assim, você vai cair na armadilha do preço médio. Tem gente que não compra mais ação que tá barata porque o preço médio dela é inferior. E aí ela acaba perdendo uma grande barganha, mesmo que esteja mais caro do que quando ela comprou. E tem muita gente que fica comprando ativo o resto da vida porque tá mais barato do que o preço médio dela. Tem gente comprando na Galo até hoje, entende? Então, pulando aqui para a parte de lucro líquido, perceba. A própria empresa fala, conforme apresentado nas sessões anteriores, o lucro líquido foi impactado principalmente pela redução de EBITDA de comercialização, que venderam menos mesmo energia, que também é um comercializador de energia, compensado pelo melhor EBITDA de distribuição, o braço de negócio da CEMIG, que vai dar certo é a distribuição. Então, aqui compensou o EBITDA através do ganho de distribuição. Só que, ó, impactado pela piora de 483 milhões no resultado financeiro, da maior despesa financeira, decorrente principalmente do aumento da dívida líquida e o IPCA mais elevado no segundo tri de 2026, porque uma das despesas da CEMIG é justamente em IPCA. Aqui a gente consegue ver sobre os investimentos, então o que ela já fez de investimento aqui no primeiro semestre de 2026, percebe que é uma empresa que vem investindo muito mesmo, né? 6,7 bi aqui em 2026, 2025 a gente teve 6,6 bi, sendo que no primeiro semestre foi 2,7 e depois completou com 4 bi, né? Aqui foi 3,2, vai completar ali com os seus 4 bi também. Grande parte vai ser em distribuição e aqui a gente consegue ver o perfil de amortização da dívida. Você consegue ver que grande parte da dívida, 81% da dívida vem depois de 2029. Ela não está sufocada com essa dívida, mas depende de como vai continuar crescendo, né? Cresce demais, de uma maneira desorganizada, muito acima do fluxo de caixa. A gente tem aquele medo de acontecer o que aconteceu com o Engie. Olha só, acionista de Engie, olha que doideira, há 5 anos andando de lado. Tem os seus picozinhos, aí volta, aquele momento, né, de euforia do mercado, aí volta. Aqui teve um momento de euforia do mercado também, aí voltou. Por quê? Porque é uma empresa que se endividou demais, não tô falando que Engie é ruim, talvez das geradoras seja a melhor empresa de energia da bolsa. Só que você percebe que mesmo com a melhor, dá pra você ficar sem ganhar dinheiro por muito tempo. É óbvio que aqui eu não tô olhando o retorno total, tá? Tô desconsiderando dividendo. Calma, só pra efeito didático. Aqui é pra você entender que quando a empresa passa por um ciclo de endividamento, é normal que ela ande de lado. Porque o meu medo é você, por exemplo, vou comprar a CEMIG porque eu acho que tá barato, e aí ela anda de lado 2, 3 anos, 4 anos que seja, e você fala, pô, CEMIG é horrível. Não, horrível é a sua análise. Você entende que horrível é a sua análise? Você não sabe ainda analisar? Porque sempre em ciclos de investimento é assim que acontece. Aqui a gente consegue ver que grande parte da dívida dela é de IPCA, então quando o IPCA sobe, a dívida aumenta um pouquinho. CDI tem 40%, é legal porque agora com queda de CDI a gente tende a ter um pouco menos de juro da dívida, se o CDI realmente cair, né? Então, em resumo, só pra gente entender, porque eu nem cheguei a ler o relatório junto com vocês aqui, né? Foi só pontos aqui pra justificar a queda. Já fiz a tarefa de casa, já li tudo aqui. Inclusive, esse vídeo vai precisar de uma continuação, até porque eu vou te mostrar um ponto muito importante, colocar uma cerejinha do bolo aqui. Mas perceba, o principal ponto de CEMIG no momento é justamente essa indecisão do acionista de receber seus dividendos, de receber retorno, seja em dividendos, seja em valorização da cota, nos próximos 4 anos. Tá indeciso? O que ele olha? Ele fala assim, eu não sei se agora eu vou receber muito bem aqui, eu vou ser bem remunerado com o CEMIG. O que eu vou fazer? Eu vou vender CEMIG, eu quero me expor no setor de energia, eu vou vender CEMIG, vou comprar outra empresa de energia, eu vou vender CEMIG. Muita gente faz isso. Eu não recomendo você ficar pulando de galho em galho em posição, não, tá? Tem que ser bem justificado. Também não aconselho que você fique na posição para sempre, mesmo se ela cair, você não... aí é viés de perda. Você tem que tomar decisões sábias, entender desde o momento que você investiu em CEMIG, por que você investiu. O grande problema é esse, você investe em CEMIG que você acha que tá barato. Isso não é justificativa para poder investir. A justificativa tem que ser, pô, eu tô investindo em CEMIG porque é a melhor de Minas Gerais, que cerejinha do bolo. Porque eu acredito que mesmo nesse processo aí de alto capex, quando chegar em 2030, eu suporto passar 4 anos andando de lado para depois ter uma explosão na cota. Então eu não vou ficar preocupado com isso, eu tô investindo por longo prazo. Estou entrando em um preço atual que, a não ser que a empresa se degladie lá por dentro em despesa financeira, tô entrando num preço que eu acho atrativo, que não acho que vai cair mais. Se ela se endividar pra caramba, o lucro cair ainda mais, o fluxo de caixa ficar mais pressionado, ela não ter solução, ficar muito endividada, é óbvio que vai cair mais, galera. Vai cair abaixo dos 10. Bate 8. Depende do endividamento. Depende de como vai funcionar esse processo. Só que você tem que entender que a CEMIG, ela tem um potencial que praticamente todas as outras elétricas não têm. Qual que é? Ela é uma empresa muito diversificada, né? Então, dentro das suas receitas, ela é diversificada. Não é tão diversificada quanto o CPFL, por exemplo, mas é diversificada também. E ela tem um potencial de privatização. A gente viu o que aconteceu com o Sabesp depois da privatização.
A gente viu o que aconteceu com Copasa depois. São valores que chegam que não faz nem sentido racional matemático para chegar nesses valores. Tanto que todo o gestor que se preza que tinha Sabesp, depois da explosão de privatização, vendeu Sabesp, tirou a posição de Sabesp. Pelo menos no topo. Copasa, a mesma coisa. Então a gente pode passar por seja nesse intervalo aí até 2030, seja depois, mas ter esse potencial guardado de privatização, como a gente também pode ter em Sanepar, por exemplo. Isso é só a cerejinha do bolo, né? Você não pode investir contando com isso. Porque tem gente que fala, não, vou investir porque eu acho que vai ser privatizado, quando privatizar eu vou ganhar muito dinheiro. Não, já tá errado de novo, tá vendo que a análise que é ruim? Eu tô meio brabo aqui porque eu vejo uns comentários no YouTube, aí o cara não quer entrar na mentoria, ele não quer assistir os vídeos de 30 minutos, ele quer assistir um vídeo de 5 minutos pra poder investir o dinheiro suado dele, que passou 12 horas trabalhando, e perde dinheiro e fala que a culpa é a bolsa, não presta, o investimento não funciona. Aí eu fico brabo mesmo, não tem como não. E aí eu quero comparar com você aqui, porque você que tem CEMIG, não é, mesmo que os analistas estejam recomendando venda aí, um monte de casos de análise recomendando venda de CEMIG por conta desse momento agora. E sendo bem sincero, como eles são curtoprazistas e eles querem entregar retorno para os seus assinantes em curto, imagina você pagar uma casa de análise, a casa de análise te indicar uma empresa que vai andar de lado 4 anos. Racionalmente isso faz sentido dependendo da estratégia. Só que o cara vai pagar a casa de análise e ver os ativos dele cair, vai falar assim, pô, essa casa de análise não presta. Por que as casas de análise têm esse conflito de interesse de querer olhar só para os curto prazo? Porque o cara tem que ter a sensação de pagar a casa de análise ou pagar um consultor e ver o ativo subindo. Porque se não ver, vai ficar, o cara que não sabe. Sendo que, na verdade, às vezes é só momento de mercado. Por isso que existe muito conflito de interesse nisso aí. Aí, às vezes, os caras vai mandar você movimentar demais a sua carteira, você não queria movimentar desse tanto, seu plano é outro. E, às vezes, mesmo movimentando demais, você não consegue ganhar dinheiro. Então, cara, a solução é você conseguir fazer o mínimo de análise possível. O mínimo. Você vai num médico, você não tem que ser médico, mas você tem que saber o mínimo de... gastrite, o que é? Não é um buraco no osso do joelho. Você sabe o que é, entende? É óbvio que o médico tem muito mais conhecimento, o analista tem que ter mais conhecimento que você, senão ele não é analista. Mas perceba, não cai nessas armadilhinhas, cara. Nossa, não caia nessas... Eu tô aqui pra tentar te ensinar. Eu nunca vou te recomendar comprar ou vender um ativo. Sempre vou mostrar o que eu tô fazendo, mas isso nunca com o intuito de te recomendar. Só que você tem que entender que, pô, você precisa talvez dedicar um pouquinho do seu tempo nisso, cara. Ah, não quero, Léo. Beleza, então vai pra casa de análise, vai ETF, mas toma cuidado, né? De toda forma, toma cuidado. E aí eu quero comparar aqui esses resultados de CEMIG com outra empresa. Perceba, você que tem CEMIG, não tô falando pra você vender CEMIG. Tanto que eu não vou vender CEMIG ali na carteira da INSS. Eu tô falando pra você, agora que você vai aportar, você tem a chance de aportar em CEMIG, em CPFL, em ENDE, em Taesa, em ISA, em Axia. Você tem um monte de empresas para aportar. Então você tem que olhar qual que tá melhor no cenário atual. Na live que fiz ontem com o gestor da Arte, ele falou, a minha carteira, ela concentra muito quando as empresas estão caras. Quando as empresas estão baratas, quando eu vejo muita tese barata, eu diversifico mais a minha carteira. Eu vou ter 10 ações, 15 ações, depende do momento. Mas perceba, nesse momento caótico, o que a gente quer fazer? Investir em teses mais seguras, que tem baixo endividamento e que tem um fluxo de caixa mais previsível, pagando inclusive dividendos se aumentar sua tira e reduzir seu risco. Contra investimentos? Não. Quando o cenário estiver um pouco melhor, pode fazer um pouquinho mais de endividamento. Se você investir agora em empresa endividada, não tô falando que vai dar errado, você tá correndo um pouco mais de risco. Se der certo, você vai ganhar muito mais. Só que o que é melhor? Imagina que Markowitz está sentado do seu lado, tá aqui do seu lado aqui, Markowitz. Você prefere ganhar 18% ao ano ou 12% ao ano? O Markowitz te pergunta, você vai responder o quê? Vai responder depende. Se você for aluno meu, você vai responder depende. Qual que é o risco que eu tô correndo? Se eu vou ganhar 18% ao ano com risco de 30, eu prefiro ganhar 12 com risco de 9. A chance de eu continuar no mercado mais tempo ganhando só 12, mas correndo risco de 9 é muito maior do que o cara da 30. Às vezes ele ganha 18, o risco rebentou ele lá no futuro e o cara que tá ganhando 12 tá muito mais na frente, entende? Então é sobre isso. Risco-retorno, né? Vou mostrar pra você aqui o resumo dos indicadores de CPFL. Só para você fazer um bate-bola, tá? Só para você fazer um bate-bola. Olha só. Receita operacional bruta subiu igual o CEMIG. Subiu 8%. Beleza? Receita operacional líquida subiu 5,3%. Ok. EBITDA, depois de pagar os funcionários, né? Olha lá, subiu 17,4%. CEMIG subiu quanto mesmo? EBITDA subiu 8,8%. CPFL, 17,4%. Lucro líquido consolidado subiu 21%. Tá, beleza. Ok, aqui tem alguns não recorrentes. Mas mesmo assim, se a gente ajustar esse lucro líquido aqui, daria uma alta muito maior do que de CEMIG. Na verdade, queda, né? Por conta do aumento da despesa financeira. Dívida líquida. Olha, a dívida líquida aqui também subiu, que ela também está fazendo alguns investimentos. Só que é um investimento mais controlado. Ó. Subiu de 27 de dívida líquida para 32 bi de dívida líquida. É uma empresa muito maior, né? Só que perceba, dívida líquida sobre EBITDA, 2,3. Então,
tem o mesmo grau de endividamento aqui, mais ou menos, só que aqui ela consegue lidar muito melhor porque ela tem um fluxo de caixa mais saudável no momento. Não tô dizendo que lá em 2030 a CPFL vai ser melhor do que a CEMIG, que a gente não tem bola de cristal. Pode ser que os investimentos da CEMIG dê muito certo e o fluxo de caixa aumenta pra caramba. E aí ela tenha mais fluxo de caixa do que a CPFL, renda muito mais, quitou a dívida, agora tá desalavancada, pagando muito, entende? Mas perceba, neste momento, cara, CPFL, ela vem entregando mais resultado, é uma empresa que paga muito dividendo também e caiu também. Então você tem que fazer a conta para ver o que tem mais margem. E perceba, eu vou até te deixar uma pulga na orelha aqui. CEMIG, nos últimos 5 anos, entregou um retorno de 167%. Isso aqui é retorno total, tá? Bem mais até do que SP500 nos últimos 5 anos. CPFE teve 151 de retorno, também muito bom, né? Um pouco menos do que CEMIG, mas também muito bom. Perceba, se você for olhar só para retorno histórico, tô olhando só para cotação e retorno histórico, você vai sempre preferir CEMIG. A cotação é mais acessível, dá a sensação de que você pagar R$10 é mais barato que paga 40, né? Apesar de às vezes o 40 ser muito mais barato do que os R$10, a cotação só diz acessibilidade, mas não dá para negar, e a gente não pode ser bobo também, de dizer que a gestão da CEMIG não é boa. É boa também. Por isso que eu digo, não é aquele negócio de vender CEMIG para comprar outra empresa. Tô te dando um exemplo aqui de CPFE, mas não é você vender CEMIG para comprar qualquer outra elétrica. É você entender qual é o risco de CEMIG atualmente. Pra você não ficar desesperado, qualquer quedinha que acontecer, se cai pra 9, você comprou agora 10, se cai pra 9, você vai vender? É isso que você tem que evitar, entende? Porque se você confia na tese, seria um ótimo momento de você continuar comprando, se a tese ainda está bem fundamentada, né? E aí, eu te digo, em um momento de maior risco, você prefere mais retorno arriscando sua carteira ou menos um pouquinho de retorno, mas muito mais segurança na sua carteira? Já tem 44 minutos que eu tô nesse vídeo e eu queria aqui calcular o preço teto através do fluxo de caixa descontado de CEMIG com você. Mas eu vou fazer melhor, Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou comparar CEMIG com o CPFE. E aí a gente vai ler um pouquinho sobre o CPFE também e no final a gente vai fazer o preço teto tanto CEMIG quanto CPFE pra gente ver o que tem mais margem, o que mais faz sentido. Porque às vezes os R$10 de CEMIG realmente tá com 20% de margem e os R$40 de CPFE tá com 10% de margem. Às vezes, talvez faça mais sentido, mesmo colocando a taxa de desconto mais alta em CEMIG, porque tem mais risco, a gente vê mais margem e aí faz mais sentido comprar a CEMIG. Então amanhã vai ser um vídeo conclusão deste, para que você consiga decidir qual que é a melhor elétrica entre CEMIG e CPFE, porque são as duas que competem, que são muito parecidas, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se eu te ensinei alguma coisa nova, se você ficou um pouco mais sábio, deixa o like, se inscreve no canal você que é novo e pode deixar aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você quer que analise. Aí no caso seria a análise já para depois de amanhã, né? Porque amanhã vai ser CEMIG versus CPFE, até para eu tomar decisões de investimento também, beleza? Vou te mostrar como que eu tomo decisões de investimento amanhã. Vai ser legal o vídeo de amanhã. Falou, fica com Deus.